Eu finalmente, depois de todo esse tempo, fiz uma previdência para os meus filhos. E eu quero contar para vocês como foi, do começo ao fim, para se você quiser fazer uma previdência para os seus filhos também. Vamos falar sobre isso? Há muito tempo eu queria fazer um plano de previdência privada para os meus pequenininhos. A minha filha tem 4 anos, meu filho tem 3 e eu tava doida para fazer um investimento para eles. Então eu comecei a pesquisar sobre que tipos de investimento eu poderia fazer. O importante é que quando a gente fala em muito tempo, né, eu pretendo, enfim, que eles resgatem esse dinheiro quando eles tiverem 30 anos, alguma coisa assim. Quando a gente está falando em muito tempo de investimento, tem várias coisas que vocês têm que levar em consideração, porque às vezes para o investimento de 1 ano tem itens variáveis que não fazem tanta diferença, mas quando você vai para 10, 20, 30 anos tem coisas que fazem muita diferença. Então a primeira coisa que eu pensei foi o veículo, tá? Eu vou fazer um investimento aonde? Porque para fazer investimento, por exemplo, em ações, ou você pega uma ação e deixa por 30 anos, ou se você for ficar fazendo gestão da ação, você vai ficar pagando DARF a cada troca que você fizer, né? Vai ficar pagando imposto. Então, não seria a forma mais eficiente. Em renda fixa, a mesma coisa. Cada vez que vence o título, você tem que trocar por um outro título. Aí você poderia ir, por exemplo, para um fundo de renda fixa, né? O grande problema dos fundos de renda fixa é que eles têm o que a gente chama de come-cotas. A cada 6 meses o leão vai lá e abocanha o imposto de renda e aí você fica com um pouquinho menos de dinheirinho. No caso, os meus piquituchos ficariam com um pouquinho menos de dinheiro. Mas para resolver este problema, temos uma forma, tá? Que é os planos de previdência privada, PGBL, VGBL, você já deve ter ouvido falar. Esses tipos de fundos de previdência privada, eles não têm come-cotas. Não tem a cada 6 meses pagando imposto de renda. Você só vai pagar imposto de renda quando você resgata do fundo. E aí você paga uma vez só e lá na frente. Então, o imposto de renda que você pagaria acaba rendendo juro sobre juro sobre juro para você e no final dá um bolo muito maior. Aqui eu mostrei para vocês uma simulação, tá? De um investimento em previdência privada que você investisse todo mês e tal. E aí, ao longo dos anos, tá vendo? Começa aqui em 98. Aí depois, ao longo dos anos, no caso 20 e poucos anos, a diferença entre um fundo que tem come-cotas e que não tem come-cotas seria gigantesca. O que não tem come-cotas, você acumularia cerca de 5 milhões e 300, enquanto que tem come-cotas você só acumularia 3.200, uma diferença de 2 milhões de reais, tá? É muita coisa e esse é exatamente o efeito do imposto de renda que fica comendo lá a cada 6 meses para você. Então, de novo, quando é um investimento de curtíssimo prazo, não faz tanta diferença. Quando você vê o efeito do come-cotas ao longo de 20 e 30 anos, é gigantesca a diferença, né? Começa a abrir uma boca de jacaré. Então, se você está pensando em fazer um investimento para você mesmo ou para os seus filhos, tem que considerar o come-cotas. Outra coisa no plano de previdência. Uma coisa que eu queria era deixar o plano de previdência no nome dos meus filhos, tá? Eu não queria que ficasse no meu nome, porque daí é aquela confusão, né? A gente fica no nosso banco, a gente acha que é dinheiro nosso e aí a gente acaba comendo esse dinheiro. E eu queria separar e deixar realmente um plano de previdência para eles. Nas corretoras normais, até tem como você abrir uma conta nas corretoras para menor de idade, mas é sempre um processo bem mais difícil. Então, por exemplo, eu tentei abrir, acho que no BTG e na XP, mas aí você tinha que falar pessoalmente com o pessoal de atendimento, não era automático como é abrir uma conta pra gente, por exemplo, que é maior. Então, eu encontrei uma certa dificuldade e aí o que eu fiz foi fechar com a Icatu, através de uma seguradora. No caso, aqui na Nord a gente tem uma seguradora, a Liberta, e eu mandei para eles as informações, né, no formulário que eles me passaram, mandei o RG das crianças, o meu, comprovante de residência, e só, basicamente,
e eles preencheram tudo e já saiu no nome dos meus filhos. Aí eu recebi por e-mail um contrato para eu assinar tudo online, né? Eu assinei online, cliquei em OK e já recebi o boleto para pagar. E aí já ficou no nome dos meus filhos, tanto os contratos quanto o boleto e depois o certificado que você recebe por ter feito investimento, tudo isso vai no nome das crianças. Então eu achei isso bem legal e achei um processo muito mais fácil, porque eu preenchi o formulário, chegou no meu e-mail tanto o contrato quanto o certificado depois, quanto o boleto para pagar. E eu fiz tudo isso no mesmo dia. Então eu achei maravilhoso, assim, 2 horas eu fiz um investimento de previdência privada para os meus filhos sem ter que ficar abrindo conta, esperando atendimento, esperando, enfim, eu achei bem prático. Outro problema que eu tive foi escolher entre PGBL ou VGBL. E eu acho que é uma coisa que vocês vão ter que pensar também. O PGBL é muito bom para quem declara imposto de renda completo, porque daí você pode descontar os 12% do seu salário, né? E investir no PGBL e descontar da sua renda tributável no imposto de renda, tal que o seu imposto de renda fica menor e você pega uma parte disso que você deixou de pagar de imposto de renda e paga no PGBL. Então, no final das contas, você vai ganhar mais com isso, né? Você vai ter um benefício em relação a isso. Em compensação, quando você for resgatar, você vai resgatar, depois de 10 anos, você vai resgatar os 10% do volume total, ao invés de só da rentabilidade. Mas mesmo assim compensa caso você declare o imposto de renda completo. No caso das crianças, como elas não declaram imposto de renda, eu acabei pegando o VGBL. E eu também não tenho imposto de renda completo, nem sei se daria para descontar, né? Mas acabei pegando o VGBL para as crianças. Outra coisa que você vai ter que olhar é se o imposto de renda que você quer é a tabela regressiva ou a tabela progressiva. Vou mostrar para vocês aqui a diferença. Na tabela progressiva, essa é uma tabela que eu peguei do site da XP, tá? Se você tiver até R$22 mil investido, né, na sua previdência, você não paga imposto nenhum. Até 33 começa a pagar 7,5 e aí vai reduzindo e aí vai aumentando até que quando chega acima de 55 mil você começa a pagar o 27,5%, como se fosse uma tabela de imposto de renda normal, né, de salário. Como eu não sei quantas vezes ainda eu vou aportar para eles, mas espero que eles resgatem um dia mais de 55 mil, eu acabei optando pela tabela regressiva, tá? E eu recomendo que vocês façam isso também, claro, a depender dos volumes que você vai colocar no investimento, né? Então, até 2 anos, se você deixar rendendo o dinheiro até 2 anos, você paga um imposto de renda de 35%, que honestamente é absurdo, tá? Então, se você pretende deixar menos de 2 anos, assim, nem faz sentido você colocar em PGBL ou VGBL, tá? Tem vários outros investimentos que é melhor para você, porque imposto de renda de 35% é estúpido. O bom mesmo dessa tabela começa a ficar quando você chega acima de 10 anos, né? Que daí vira 10%. Lembrando que os investimentos tradicionais de renda fixa, a partir de 2 anos, pagam 15% de imposto de renda. Esse, se você aguentar 10 anos, você paga só 10% de imposto de renda, então tem esse benefício a mais. E claro, neste meio do caminho, não tem come cotas. Então lembra o que eu falei para vocês sobre esse benefício do imposto de renda render, né, acabar rendendo juro sobre juro sobre juro para você. Então é isso, eu peguei o VGBL e peguei o imposto de renda regressivo e coloquei no nome dos meus filhos. Outra coisa que eu sei que vocês vão me perguntar: ah, Marília, mas fundo de previdência só tem um fundo de previdência ruim, que rende pouco, eu tenho um do Banco do Brasil que não bate nem o CDI. É verdade, gente, a gente até fez uma pesquisa aqui, o Luiz do Nord Fundos fez uma pesquisa em vários fundos de previdência, principalmente aqueles que têm mais de 5 bilhões de reais sob investimento, né? E as rentabilidades são realmente muito ruins. Se a gente olhar essa tabela, a gente vai ver que aqui em todos esses fundos que tem, por exemplo, fundos do BB, fundos de vários, do Bradesco, né? Vários bancões, né? A gente vê que só um bateu o CDI,
né, nos últimos 12 meses. Tem vários aqui, tem um inclusive com rentabilidade de 70% do CDI, quer dizer, um horror. E esse fundo tem 13 bilhões de reais, quer dizer, péssimo, né? Então, assim, a fama ruim dos fundos de previdência vem exatamente porque tem vários fundos de bancões com rentabilidades horríveis. Esses fundos, geralmente, eles têm rentabilidade ruim porque eles cobram taxas muito grandes, né? E aí fica difícil bater o CDI quando você tem uma taxa muito grande no fundo. Então, qual fundo você vai alocar também é uma questão muito importante. E aí você tem duas saídas. Você tem que pensar o que você quer, né? Que tipo de fundo você quer? Você quer um fundo mais agressivo, por exemplo, um fundo que investe bastante em bolsa, né? A gente tem um fundo de previdência aqui na Nord Asset, que é o fundo anti-trader. 70% da carteira dele é bolsa, que é as ações do anti-trader do Bruce. Então, aí 30% renda fixa, que é o que eu faço. Então, esse já é um fundo de previdência bem agressivo, porque 70% em bolsa é muita coisa, né, gente? Então, é para quem tá pensando bastante no longo prazo e que é uma posição um pouco mais agressiva. Mas eu não optei por esse, eu optei por um fundo da casa também, que chama BMR, que é um fundo que tem a maior parte de renda fixa, né, que é a parte que eu toco, tem um percentual em ações também, que o Bruce toca, e a alocação global, o Breia que toca, que ele que faz essa parte do Wealth e ele olha as alocações. Então, eu, Marília, optei pelo BMR porque eu acho que ele é um pouco mais conservador. Claro, não abrindo mão da rentabilidade, mas eu queria um fundo mais conservador para as crianças desta vez, pelo menos. Então, eu optei pelo BMR. Esse fundo a gente está lançando agora, essa semana, então não tem nenhum histórico de rentabilidade, né? Inclusive, de acordo com as regras da Ambima, você não pode nem mostrar histórico de rentabilidade antes de 6 meses. Então eu não tenho histórico para mostrar, mas ele é um fundo de alocação, então a gente tem uma alocação padrão que mexe de vez em quando de acordo com o cenário macroeconômico. Então, quando você está numa época de recessão, diminui um pouquinho a posição de bolsa. Quando você está numa época de crescimento, aumenta um pouco a posição de bolsa e você vai mexendo as alocações. Com a alocação que a gente tem hoje, a gente fez um backtest de quanto seria a rentabilidade histórica do fundo com única e exclusivamente a posição dele de hoje. E o resultado foi esse, em torno de 170%, tá? Então teria batido aí o Ibovespa, né, que deu 113%, e teria batido também o CDI. Lembrando que é um fundo que tem um percentualzinho em bolsa, né, mas tem também em renda fixa e tal. Mas claro, essa rentabilidade desconsidera o fato de que às vezes a gente faria pequenos ajustes aí para ir de acordo com o cenário macroeconômico. Outra coisa que eu gosto de ver quando eu olho num fundo é o drawdown. O que é o drawdown? Quanto o fundo teria oscilado para baixo quando o fundo tivesse caído, né? Até quanto de perda máxima você poderia ter do ponto máximo até o ponto mínimo em qualquer histórico de tempo. Então aqui a gente vê que a oscilação desse fundo seria em torno de 1%, né, para baixo, e na pandemia teria tido uma queda de em torno de 6%. E aí você tem que pensar se você aguenta ou não essa volatilidade. Quer dizer, será que eu aguento um fundo que oscila em torno de 1% para a previdência dos meus filhos? A minha ideia é que sim. Se eu pegasse, por exemplo, o anti-trader, aí você já ia ver que ele ia oscilar bem mais do que esse 1%, né? Ia estar uns 3, 4% nos pontos de mínimos. Então, por isso que eu tô falando que é o fundo mais conservador, né? Que foi o fundo que eu escolhi. E no momento de supercrise, 6%, que eu acho que é razoável para um momento de supercrise, tá? Então, resumindo, eu escolhi tabela regressiva de imposto de renda, escolhi um VGBL e escolhi o BMR Vida Prev aqui da Nord Asset para colocar o plano de previdência e fiz nos nomes dos meus filhos que são menores de idade, tá? O Gabriel tem 3 anos, a Luísa tem 4. Outra coisa que é importante, você pode escolher se você faz um aporte, né, inicial, e aí acho que tem mínimo de R$ 1.500 na Icatu, em outros lugares acho que não tem. Ou você pode escolher aportar um pouco por mês. Eu escolhi colocar um valor, tá? Então eu coloquei um valor para cada um deles, né? E fiz uma vez só. Mas aí
enfim, daqui a 6 meses eu tô pensando em colocar mais um pouquinho e eventualmente colocando um pouquinho, mas aí tem que ver o que você prefere, né? Você pode preferir colocar todo mês e aí eles descontam todo mês, ou então você pode preferir colocar de uma vez só, que foi o que eu fiz. E aí eu quero mostrar para vocês também o e-mail final que eu recebi, né? Então eu recebi aqui um e-mail da Icatu e aí tá aqui, ó, Olá Luísa, que é o nome da minha filha, né? Que é o plano que eu fiz para ela, NordBMR Vida Icatu Previdenciário Fim. Então foi isso que eu fiz, tabela regressiva, tá vendo? Aí você recebe aqui e aí você recebe também o certificado. Esse certificado é do Gabriel, do meu filho, então o seu certificado está disponível. Então aqui você pega o certificado e aí o certificado vem com todas as informações, tá vendo? Gabriel, e aí tem o número da proposta, meus dados que eu vou esconder, tá, gente? E aí aqui, ó, VGBL, NordBMR, Vida Icatu. Início da vigência, data da aposentadoria, eles sempre colocam um tempão, e regime tributário regressivo. Então você recebe todas as informações no seu e-mail, o que eu achei muito prático. Acho que se você quiser, você pode colocar para os e-mails dos seus filhos também, mas eu coloquei no meu, porque daí eu controlo. Se você quiser fazer um plano de previdência para o seu filho, por exemplo, esse NordBMR Vida que eu falei para vocês, tem um link aqui embaixo com todas as informações, informação de taxa, de administração, enfim, todas as outras informações que você precisa e também vai ter depois um link do formulário que você tem que preencher para fazer esse procedimento pelo Icatu que eu falei, tá? E é isso, pessoal. Tô feliz que finalmente eu comecei a pensar no pé de meia dos pequenininhos e depois você me conta se você faz também um pé de meia para os seus filhos ou qual você faz ou qual as suas dúvidas, se você tiver, você me fala aqui no comentário. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.